Trote 365 começando. Eu sou a Fernanda Soldatelli, hoje é dia 19 de maio de 2025, uma segunda-feira, e eu vou trazer tudo o que você precisa saber para ficar bem informado em poucos minutos, certo? Bom, fica aqui comigo, vamos fazer uma escalada rapidinho para você saber tudo que a gente vai falar, só lembrando que não vou falar necessariamente nessa ordem, mas vai ser tudo abordado, ok? Vamos começar falando sobre futebol? Teve Corinthians e Santos esse final de semana, que fez aí com que o Corinthians subisse na tabela do Brasileirão, mas também não foi o único jogo, a gente teve Flamengo e Botafogo, que ficaram no 0-0. Em segundo tópico, vamos falar sobre a vacinação da gripe, que foi ampliada para todas as cidades em São Paulo, e seguido por outro tipo de gripe, que não é uma gripe humana, mas vamos falar sobre a gripe aviária do Rio Grande do Sul e quais impactos econômicos isso pode causar para o Brasil. Chegando aqui já na metade dos nossos assuntos, porque eu te prometi que ia ser rápido, vamos falar sobre a trégua comercial de 90 dias entre os Estados Unidos e China e gerou todo um debate sobre quem levou a melhor. Vamos analisar os dois lados e aí você toma a sua decisão. Depois disso aqui, partindo para o final, vamos falar sobre o primeiro-ministro do Japão, que fez uma declaração preocupante em relação à economia do país. Em penúltimo tópico, temos Joe Biden, que foi diagnosticado com um câncer agressivo e recebeu apoio de diversas figuras públicas políticas. E finalizamos com uma curiosidade para você levar o seu dia mais leve, que é: por que as letras dos médicos são tão feias? Tá, com todo respeito aos médicos, são feias, mas a gente vai descobrir por quê, ok? Ficou interessado? Então fica aqui comigo. Então vamos começar falando sobre a declaração preocupante do primeiro-ministro do Japão. Shigeru Shiba rejeitou a proposta para cortar impostos financiados por emissão adicional de dívida, afirmando que a situação que o Japão enfrenta é quase mais difícil do que a Grécia. Em discurso no parlamento, Shiba alertou que o país enfrenta desafios econômicos significativos, com taxas de juros altas e um cenário fiscal complicado, agravado pelo envelhecimento da população e pelo aumento de custos do bem-estar social. O Banco do Japão, que recentemente elevou as taxas de juros de curto prazo para 0,5% após as décadas de estímulos econômicos, também está desacelerando a compra de títulos, o que pode elevar o custo do governo para financiar a sua dívida. Essa situação na política monetária japonesa pode ter um impacto global, incluindo o Brasil. Com os juros japoneses subindo, os investidores podem preferir aplicar seu capital em ativos japoneses mais seguros, reduzindo a liquidez em mercados emergentes como o brasileiro. Além disso, o Japão é um importante parceiro comercial do Brasil, e especialmente no setor de commodities, ou seja, soja, carne e minérios, que pode ser afetado se a economia japonesa desacelerar ainda mais. Apesar da alta dívida em relação ao PIB, o Japão se diferencia da Grécia por ser um grande credor internacional e por manter grande parte da sua dívida em mãos domésticas, o que reduz o risco da crise financeira semelhante à enfrentada pela economia grega em 2009, que foi a comparação que o primeiro-ministro fez. Mesmo assim, uma eventual crise no Japão poderia pressionar o real e aumentar o custo do financiamento para empresas brasileiras, além de gerar uma volatilidade nos mercados financeiros globais. Você viu futebol nesse final de semana? Porque eu vi. E aí, assim, a situação do Santos não é a melhor. Já faz um tempinho, certo? O Corinthians venceu o Santos de 1-0 nesse domingo, em um clássico validado pela 9ª rodada do Brasileirão. O jogo aconteceu na Neoquímica Arena e foi marcada pelo primeiro tempo equilibrado, com poucas chances de gol para ambos os lados. O Timão conseguiu impor na segunda etapa e abriu o placar com Yuri Alberto aos 21 minutos, após uma jogada bem atrapalhada que encontrou o atacante livre na área para finalizar. Mas, com o resultado, o Corinthians soma 3 pontos importantes e respira um pouco ainda mais aliviado na tabela, tentando se afastar das últimas posições. Já o Santos segue pressionado, acumulando uma sequência de resultados negativos, o que preocupa a torcida e a diretoria do time. E ele vai precisar agir rapidamente para evitar uma situação mais complicada na competição. Não foi o único jogo do final de semana, nós também tivemos Flamengo e Botafogo que se encontraram no Maracanã, mas saíram no 0-0. Não foi aí muito emocionante para quem estava assistindo. O clássico carioca foi marcado por pouca criatividade e poucas chances de gol. O Botafogo segue na liderança do campeonato, enquanto o Flamengo tenta reencontrar o caminho da vitória para encostar ali no líder e se consolidar um pouquinho melhor na competição. Não sei se você chegou a ver, mas nesse final de semana o Joe Biden foi diagnosticado com um câncer agressivo. O ex-presidente dos Estados Unidos foi diagnosticado aí com um câncer de próstata que acabou se espalhando para os ossos. Segundo a sua assessoria, o tumor é dependente de hormônios, o que pode permitir algum controle da doença. Biden, de 82 anos, recebeu apoio de diversas figuras políticas, incluindo o presidente atual, Donald Trump, e alguns colegas democratas. A notícia do diagnóstico veio quase após um ano do Biden deixar a corrida presidencial em 2024 por motivos de saúde, e ele já havia sido muito questionado sobre qualquer tipo de declínio
declínio cognitivo. Ele foi o presidente mais velho da história dos Estados Unidos, mas ele sempre negou qualquer tipo disso. Agora, a família está analisando qual é a melhor opção de tratamento para lidar com a doença, que é considerada agressiva e de alto risco. É muito importante você cuidar da sua saúde, de qualquer forma, então fica aqui comigo, porque essa notícia você precisa saber, certo? A partir dessa segunda-feira, hoje, dia 19 de maio, a vacinação contra a gripe foi ampliada para todas as pessoas acima de 6 meses de idade na cidade de São Paulo, ou seja, isso inclui você. A imunização está disponível gratuitamente em 479 unidades de saúde básica, conhecidas como UBSs, da capital de segunda a sexta, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite, certo? Aos sábados, você também pode procurar AMAs e UBSs integradas. A medida é uma tentativa de aumentar o controle vacinal, que até agora atingiu apenas 25% dos grupos prioritários, que são idosos, crianças e gestantes. Os especialistas alertam que a vacina é fundamental para prevenir o agravamento de doenças respiratórias, especialmente nesse período do ano, quando as temperaturas caem e os vírus circulam com mais intensidade. Além disso, a vacina contra a gripe é atualizada anualmente para proteger contra cepas mais recentes do vírus. Ou seja, se você se vacinou ano passado, eles recomendam que você se vacine novamente. Nessa cepa, eles estão incluindo variantes como H1N1, H3N2 e influenza B, que devem estar circulando nesse inverno. Mas não é só você que pega gripe. Na verdade, a gente teve uma questão de gripe aviária bem grave no Rio Grande do Sul. O setor avícola brasileiro está enfrentando um momento de incerteza após a confirmação de um foco de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul. O Ministério da Agricultura estima que as exportações de carne de frango do país podem sofrer uma queda entre 100 milhões a 200 milhões de dólares, caso os embargos internacionais se mantenham por mais de 30 dias. As vendas para países como China, União Europeia, Argentina, Uruguai e México já foram temporariamente suspensas. A situação é especialmente preocupante para os produtores do Rio Grande do Sul, onde o estado de emergência em saúde animal foi decretado para enfrentar o surto. O foco foi identificado em uma granja de matriz em Montenegro, no Vale do Cai, e já resultou em restrições adicionais para exportação do estado. Além disso, um segundo foco foi confirmado no Parque Zoológico de Sapucaí do Sul, aumentando ainda mais as preocupações. O impacto nas exportações deve ser significativo, com a proteção de uma queda de 50 mil a 100 mil toneladas no embarque do setor. A Associação Brasileira de Proteína Animal estima que 15 países podem interromper a sua exportação de frango brasileiro. Entre os outros, 35 podem restringir compras dependendo das medidas sanitárias adotadas. Você não aguenta mais ouvir falar dos Estados Unidos e China? Eu também não. Mas agora eles deram uma trégua de 90 dias. E o que isso significa? Depois de tanta briga, quem que ganhou alguma coisa? Então, calma que eu vou te explicar. Para Donald Trump, a suspensão das tarifas é uma vitória para seu governo, porque ele teria conseguido forçar a China a fazer mais concessões comerciais. No entanto, a mídia estatal chinesa vê a situação de uma forma diferente, se lembrando a trégua como um triunfo nacional que garantiu discussões favoráveis para a economia do país. Ou seja, os dois estão felizes, os dois acham que ganharam, então tá ótimo. Apesar de um alívio temporário, a trégua não encerra as tensões entre as duas maiores economias do mundo. As tarifas americanas sobre os produtos chineses foram reduzidas, mas não totalmente eliminadas, enquanto a China suspendeu algumas restrições sobre importações de aeronaves Boeing e terras raras, setor crítico para a indústria americana. Além disso, a previsão do crescimento do PIB japonês foi ajustado para cima, o que reforça a percepção de que a China saiu ainda mais se fortalecendo no embate. No entanto, alguns especialistas alertam que esse acordo é frágil e pode ser revertido a qualquer momento. Ou seja, a gente pode voltar a falar disso a qualquer momento, não só daqui a 90 dias. E as relações comerciais entre os dois países permanecem tensas, especialmente em algumas áreas estratégicas, como tecnologia, segurança cibernética e direitos de propriedade intelectual. Vamos agora para o nosso último tópico, porque eu te prometi que era rápido, você que não acreditou em mim. Vamos saber por que os médicos têm essa letra tão feia? Para você seguir aí e contar no seu almoço no trabalho. Isso envolve algumas coisas, tá? Como a complexidade necessária para escrever, além da pressão do tempo nos consultórios. A escrita envolve a coordenação de músculo, tendões e articulações, além do controle mental sobre o movimento das mãos. Além disso, médicos muitas vezes escrevem rapidamente para acompanhar o ritmo acelerado dos seus atendimentos, o que pode comprometer a legibilidade.
Os estudos mostram que essa pressa pode acabar levando aos erros de prescrição de medicamentos e diagnósticos equivocados, reforçando a importância dos sistemas eletrônicos nas prescrições. A caligrafia é influenciada por fatores genéticos, habilidades motoras ou até mesmo pela forma como a gente aprende a escrever na infância. E a digitalização dos prontuários é uma solução para reduzir os erros e melhorar a segurança dos pacientes. E por hoje é só. A gente passou aí por clássicos do futebol, passamos por vacinas, diagnósticos, curiosidades sobre as escritas. Tem muita coisa acontecendo no mundo, mas eu não te deixo na mão. Shot 365, você pode seguir a gente nas redes sociais também, que é Shot 365 underline, para ficar acompanhando em tempo real tudo que está acontecendo no mundo. E a gente se vê amanhã